trago aqui com o maior prazer, o maior orgulho de estar com a gente, Ana Botafogo. E a gente vai receber ela como? De pé, de pé! Uau! Uhul. Ai, maravilhosa! Bom, maravilhoso. Boa tarde. Vamos tirar uma foto. Aproveitar para uma foto. Que agora eu não preciso mais fazer isso, né? Na foto, né? Bom, gente, boa tarde, obrigada. Que lindo dia, né? Eu já participei aqui, escutei bastante de tudo que estava acontecendo. Primeiro lá atrás, depois eu sentei aqui um pouquinho mais atrás de vocês. Mas agora também eu chegar depois desses dois depoimentos maravilhosos, que são tão verdadeiros e tão cheios de emoção. E que foi exatamente essa nossa trajetória de 4 anos atrás, desde 2020, que a gente vem vivenciando esse momento do MQD Live, esse momento de Mais Que Dança, esses grupos se formando e a gente fazendo esse movimento maravilhoso de escolas de dança dentro do nosso país. Hoje eu também estou aqui para falar, para também dar um depoimento. Claro que a minha carreira, muitos de vocês acho que sabem bastante, talvez não saibam lá do comecinho, mas toda a minha trajetória aqui não foi pouca, 40 anos de teatro municipal, sendo que eu acho que 35 ou 36 eu dancei efetivamente no teatro municipal. Então, não é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Claro que sempre tem pinceladas, porque a dança, a minha vida e a dança e o teatro municipal e o palco sempre se mesclam com todas as minhas histórias. Isso que é verdade. Mas eu vou começar hoje, eu sei que muitos de vocês estão aqui por vários motivos. Ou porque acompanham o Juliano pelas redes sociais, como eu vi muitos falando, ou porque têm anseios ou de uma nova escola, ou porque a escola, vocês estão querendo melhores resultados, que é isso que a gente quer sempre, e a gente precisa reunir a nossa tribo, a tribo da dança, das escolas de dança, todo esse movimento que o Juliano vem fazendo, tem sido não só um prazer enorme para todos nós, mas como a gente tem visto o resultado, vocês acabaram de ver 2 depoimentos aqui incríveis, e eu quero contar um pouco para vocês, porque muitas vezes a gente acha, a gente não, vocês estão nesse meio, muitos de vocês foram bailarinos ou são bailarinos, outros foram logo para o ensino da dança, mas então vocês sabem, eu estou falando para pessoas que sabem como a vida da bailarina e do bailarino, a vida do palco, do artista bailarino, tem muitos desafios, tem muitas renúncias, tem muito e muito, muito trabalho, né? Não é sem trabalho que a gente faz tudo isso, mas tem muito de glamorização. Muitas pessoas, até talvez muitos de vocês, devem conhecer um pouco da minha vida e dizer, a vida da Ana é uma maravilha, só está no palco, recebe aplausos, tudo é bom, nada dá errado. Claro, porque a gente vê na mídia sempre as coisas boas. E eu sou de uma época que não tinha ainda as redes sociais, né? Quando eu comecei a dançar no Teatro Municipal, que foi na década de 80, a gente ainda não tinha as redes. Mas assim mesmo a gente sabia pela imprensa, e claro, sempre dançando, sempre as grandes produções. E isso, claro, estimula cada um, mas às vezes a gente esquece um pouco que o artista bailarino não tem só sucessos, ou não tem só até boas críticas. Até no meu último livro que eu botei, eu coloquei todas as críticas, o que era bom, o que era ruim. Graças a Deus tem mais boas do que ruins. Mas lá no comecinho, tinha uns puxões de orelhas que as jornalistas lá do Rio de Janeiro gostavam de dar, precisa disso, precisa daquilo, mas eu também sempre ouvi. Então, a vida da bailarina eu vou até botar só aqui, que a gente pensa, a gente sabe muito, e todos nós começamos com um sonho. E muitos de vocês, talvez com raras exceções, devam ter começado
a dança, seja balé ou qualquer tipo de dança, talvez mais tarde, mas muitos de nós, ou talvez os rapazes, não sei, que antigamente começava mais tarde, mas muitos de nós começamos bem cedinho. Então, sempre teve esse sonho e que a gente sempre lutou com essa realidade. E era meio inatingível, impossível. Para mim, era isso. Eu, a minha adolescência toda, estudei balé, mas entrei para a faculdade antes de me tornar bailarina profissional. Não tinha primeiro todo esse movimento, nem esses festivais todos de dança que tem hoje aqui no país. E eu tinha o Teatro Municipal, que abria muito poucas vagas. Então, era um sonho quase impossível. Eu queria muito, mas achava que era um sonho impossível. E claro que, como nós sabemos, tem que ter muita garra, muita determinação. Imagina um Brasil, a gente conhece o Brasil de hoje, a dança no Brasil, a cultura no Brasil, imagina isso há 40 anos atrás. Eu fui galgando pouquinho a pouquinho, fui tentando popularizar a dança o máximo que pude, muito disso vocês sabem, ou quem é do Rio de Janeiro sabe, que eu dançava não só no Teatro Municipal, mas nas praças, nas praias, tentando trazer um público, tentando popularizar. Fiz muitos espetáculos de teatro ao ar livre, e tinha um diretor de teatro no Rio de Janeiro que sempre gostava de colocar dança, e eu estava lá. Então, tudo isso é uma maneira de popularizar. Então, e era uma determinação minha, e, claro, sempre foi uma grande paixão. Isso vocês sabem, porque eu sempre falei, eu acho que desde novinha, sempre falei dessa minha grande paixão. Mas o que eu queria dizer, eu comecei a minha carreira lá atrás. Quer dizer, meu primeiro contrato profissional, como eu disse, eu era ainda uma aluna aqui, entrei para a faculdade e tive a oportunidade de viajar para a França. E lá era para estudar, claro que eu tinha o pretexto de me aperfeiçoar no balé, fazer aulas de balé, nós não tínhamos internet, então eu precisava ver o que acontecia lá. E tive a oportunidade de dançar numa companhia super importante, que foi o balé do Roland Petit, só que era em Marseille. Passei uma audição, a minha professora disse, vai lá ver o que é uma audição, minha professora lá em Paris. É só para você saber quem são as adolescentes ou as pessoas da sua geração. E eu fui sem nenhuma pretensão e saí de lá com um contrato profissional. E, de repente, me vi bailarina profissional na França, e que foi maravilhoso. Durante 1 ano e meio dancei, viajei, uma companhia muito prestigiada e prestigiosa na França. E até que surgiu um outro convite. Eu estava no auge, que tudo era maravilhoso, e aí surgiu um convite para eu ir dançar em Londres numa companhia nova. Por que eu conto isso para vocês? Porque na minha alegria de uma menina de 19 para 20 anos, eu fui para Londres achando que eu ia começar numa companhia, era uma companhia jovem, que ia fazer só balé clássico. No Roland Petit, a gente tinha outros tipos de as coreografias, todas dele, e uma ou outra vez tinha algum clássico, mas com coreografia dele. E eu queria, nesse momento, dançar os balés do século XIX, como depois eu dancei muito, que Giselle, La Sylphide, Coppelia, Lago, Bela Adormecida, Don Quixote, todos esses balés, era o meu sonho fazer isso. E aí, fui para Londres de mudança, e chego em Londres cheia de esperança, porque eu achava que nessa companhia eu ia crescer junto numa companhia jovem. E fui para Londres, cheguei lá, o primeiro não da minha vida. Eu não tive visto de trabalho. O que quer dizer o visto de trabalho? Eu não podia trabalhar nessa companhia, porque eu era brasileira. Se eu fosse do mercado comum europeu, eu teria um visto. Como eu era brasileira, eu fiz de tudo. Aí foi um banho de água fria, fiquei muito triste. Fiquei em Londres para estudar um pouco. E daí, umas 2 semanas, eu vi uma audição no London Festival Ballet. Eu falei, essa é uma companhia conceituada, ela
eu vou fazer um teste. E eu tinha o respaldo de dizer que eu era bailarina do Roland Petit, que tinha trabalhado com ele em várias coreografias, inclusive fizemos uma criação junto com ele. Vocês estão ouvindo, né? Porque o meu microfone soltou, tá tudo bem? Porque toda hora eu estou mexendo aqui. Bom, se precisar alguém vir aqui, tudo bem. Aí fui eu fazer a audição, gente. Preciso contar esses gostinhos de quem tem sonho e de quem quer ser profissional. Cheguei lá no London Festival, fiquei lá esperando a diretora chegar para dizer eu não tinha me inscrito, para dizer que eu queria fazer a audição. Gente, ela não deixou eu subir as 3 escadinhas do teatro. Ah, você é brasileira? Claro, viu pelo sotaque, né? Eu falei, eu sou brasileira, mas você tem nacionalidade francesa? Eu falei, não, sou brasileira, mas eu trabalhei. Aí eu falei, mas eu tenho visto francês, que obviamente não adiantava nada na Inglaterra, mas eu tenho visto e tal. E ela disse, não quero nem te ver. Assim mesmo, ela foi muito dura. Não quero nem... Beryl Gray, se alguém lembra, é dessa bailarina, que foi uma bailarina famosa na Inglaterra e também foi diretora desse London Festival, que hoje é o English National Ballet. A companhia mudou de nome. E aí, ela falou, não quero nem te ver. Fiquei arrasada. Então, vocês podem imaginar que eu falei, ninguém me quer, nunca mais vou dançar na vida, acabou minha vida, aquelas coisas de... Não era nem mais tão adolescente, mas fiquei muito arrasada, odiava os ingleses, não queria saber de ninguém. Aí, depois, fui fazer aula lá na Inglaterra e tinha... eu queria que alguém falasse comigo, né? Em inglês, é inglês, né? Não fala com ninguém, não pergunta nada da sua vida. Eu ficava lá depois da aula, na aula de balé a gente não fala, mas eu ficava depois da aula querendo que alguém me perguntasse só de onde você veio, só para eu poder até treinar o meu inglês. Mas nada acontecia. Bom, mas acabei, enfim, ficando lá, estudei, fiquei mais 6 meses, depois fiz um pouco as pazes, porque eu acabei ficando um pouquinho mais popular, porque eu fazia uma aula de pas de deux com um professor que acabou me levando para ser guia em outras aulas, né? Eu dançava com ele, então eu fui ficando um pouco mais feliz. Mas fiquei muito triste e, nesse momento, eu voltei para o Brasil e vamos ver como vão ser. Eu estou contando essa primeira história para seguir com a história. Então, já tive momentos lá de dizer não e outros momentos na vida, que eu não vou contar todos aqui hoje, claro, mas para dizer que eu acabei não esmorecendo. Eu falei, não, eu preciso, não deu certo aqui, mas vamos ver como vai dar certo. Vim para o Brasil, cheguei aqui, queria logo entrar para o Teatro Municipal, fechado para obras. E aí eu tive um convite maravilhoso, que foi para fazer a minha primeira protagonista, que foi no Teatro Guaíra, em Curitiba. Então, meu primeiro contrato profissional no Brasil foi com o Teatro Guaíra de Curitiba, e eu fiz a minha primeira protagonista. Muita gente acha até que eu sou curitibana, porque eu dancei 2 anos lá depois. E foi maravilhoso, porque eu entrei, foi muito bom eu ter entrado primeiro no Guaíra, para depois ir para o Teatro Municipal, mas a gente só avalia depois, né? Primeiro eu estava triste, porque eu não tinha municipal, mas adorei ficar em Curitiba. Mas era uma companhia jovem, era uma companhia para mim, para eu começar a crescer, para eu ter tarimba. Nós viajávamos muito, e assim eu comecei a ser conhecida, inclusive no Rio de Janeiro, porque o Teatro Guaíra, o balé do Teatro Guaíra foi dançar no Rio de Janeiro, o balé Gisele, e assim eu fui começando. Aí, quando eu morava em Curitiba, outro balde, super balde de água fria. Eu tinha carro, né? Eu tinha levado meu carro, um carro que nesse momento meu pai tinha me dado, e um dia voltando para casa, há 2 dias de fazer uma Gisele. A gente ia dançar Gisele, se não me engano, era em Toledo. Era um domingo, eu fui buscar o carro que estava na casa de uma amiga, e tem um acidente de carro, gente. Um acidente sério, que bateram no meu carro, eu capotei. Quem é curitibano aí vai até rir, porque no centro de Curitiba, capotei, parei meio quarteirão lá, e o que aconteceu? Logo levantei, o carro acabou de cima, né, de frente, eu não entendi muito bem, eu achei ele muito amassado, perdi o carro. Mas
ali eu achava que 2 dias depois eu tinha um ferimento no joelho, que eu ia botar um band-aid e que eu ia dançar a Gisele lá em Toledo. Crente que era isso. Aí pediram para eu ir para o hospital. Falei, não tenho nada, é só um machucadinho e tal. Claro que estava cheio de vidro aqui, né? O cirurgião limpou e me mandaram para ficar em observação num hospital. E foi ali só que eu soube que eu tinha capotado e tal. Mas só para resumir, gente, foi quase que o final da minha carreira. Na realidade, eu não, eu vou contar do começo. Eu não perdi o joelho, mas eu perdi a minha pele toda, ficou só o meu tendão exposto. Então, eu tinha risco de enxerto. Não precisei fazer. Mas fiquei com uma grande cicatriz, e eu sempre disse, um dia, quando eu parar de dançar, ou quando eu não sei o quê, eu vou fazer uma plástica, vai ficar lindo, maravilhoso. Mas, gente, eu nunca parei de dançar. Eu nunca tive esse tempo para fazer uma plástica maravilhosa, porque eu tinha só um cortezinho e o resto era tudo exposto. Então, eles costuraram meu tendão aqui, bom, aí fui para o Rio de Janeiro para ficar um pouquinho. Ali, 18 dias depois, eu vou ao médico, eu estava com uma tala de gesso, não podia dobrar a perna, porque senão toda hora abria a ferida. E aí foi terrível, gente, porque eu cheguei no médico, eu na cadeira de rodas, e ele falou, você levanta. E vem, anda até aqui, não sei o quê. Obviamente, 18 dias de quem faz muito exercício é atrofia total. Eu tive, não sei se tem fisioterapeutas aí, ou médico, eu tive atrofia total da coxa direita. Então, ele mandava eu andar, eu não andava, aí eu puxava a perna, aí minha mãe chorava de um lado, eu falei, aí eu pensei, não vou, se eu andar já está bom, não vou, quem dirá, dançar. E aí, como é a nossa mente, né? Como a gente vai se protegendo também. E aí eu falei para mim mesma, se eu não dançar, não. Aí saí de lá, fui no médico, e aí ele falou, precisamos fazer, eu ia voltar para Curitiba, porque eu era contratada do Teatro Guaíra, eu precisava fazer o meu tratamento lá em Curitiba. Falei com meus pais, eu tenho pai médico, e o meu pai falou, olha, antes de você voltar, você vai fazer de novo radiografias, eu tinha um pouco de choque no braço esquerdo, a gente vai te levar. Gente, quando eu chego lá no médico, ele vira para o meu pai, né, colega do meu pai, preciso te dizer que ela tem uma fratura de vértebra. Gente, meu mundo caiu. Aqui eu já nem pensava mais na perna. Na hora que ele falou, ela tem fratura de vértebra, eu fiquei dura, porque a sensação que eu já tinha feito alongamento em casa, porque eu ia voltar para o Guaíra, não podia mexer a perna, mas eu podia mexer braços, eu podia me movimentar. E aí, quando ele... Primeiro eu achei que ele estava de gozação, fazendo uma brincadeira com meu pai, eu ri, tá? Ele disse, não, é sério, uma fratura de vértebra. Então, para resumir, início da minha carreira, eu voltei, eu tive uma fratura da 7ª vértebra e um corte sério no joelho, não era um band-aidzinho. E aí, bom, foi muito duro, foram 5 meses de colar cervical, que eu não tirava, não tirava nem para dormir, só para tomar banho, e não conseguia fazer cupê com a minha perna. Essa perna foi... Claro que 2 dias depois eu já caminhava, tá, gente? Isso volta, você vai ficando em pé, você já, pelo menos, caminhar, eu caminhava. Mas fazer cupê, eu levei, acho que mais de 1 ou 2 meses para chegar aqui, porque eu não conseguia mais dobrar a perna. 5 meses, bom, aí eu ia para fisioterapia, e o Teatro Guaíra cuidou de mim também muito bem. Mas isso tudo para dizer que, nesse momento, eu falei, eu já dancei muito na minha vida, falei para mim. Gente, dancei muito na minha vida, eu tinha dançado 2 anos de Europa, 2 anos e meio. Tudo que teve de lá foram 40 anos mais. Imagina eu lá dizendo que eu já estou feliz, eu já dancei, não preciso mais dançar. Que a gente também se salvaguarda, se protege, e eu achava que eu já tinha dançado muito. Mas eu não perdi as esperanças.
eu fazia aula no Guaíra como tipo de recuperação, né, uma fisioterapia, fazia aula o que eu podia, não podia virar, não podia ter impacto, eu não podia quase nada. E eu levei, acho que mais de 3 meses ou 4 para conseguir chegar no passé. E fazia fisioterapia. Só que a fisioterapia onde eu ia, lá em Curitiba, gente, eu via tanta tragédia que, assim, eu via tanta criança com problemas motores, com problemas cerebrais, fazendo fisioterapia, que eu me achava, eu ainda tinha que agradecer. Agradecer porque o acidente, perdi o carro, perdi. Mas eu não perdi a vida, eu não tive nada, gente. Eu tive um arranhãozinho, não me lembro, acho que na mão, e só isso. Então, assim, a gente ainda sai de tudo isso agradecendo. E ali eu comecei, talvez a minha vida começou a mudar um pouco ali. Ainda muito jovem, mas vendo que a gente precisa depois querer muito, que foi o que eu quis muito para me recuperar. Foi bem duro, eu podia ter simplesmente largado, não dá, mas foi muito duro essa minha recuperação. Enquanto eu não tirei o colar cervical, que foram 5 meses, eu não podia fazer quase nada. Então, até voltar à forma, foi bem difícil. Mas o Balé do Teatro Guaíra foram sensacionais comigo, me esperaram, depois fizeram balés para que eu pudesse dançar. Isso foi realmente muito bom. Mas eu quero só trazer um pouco aqui para a gente, para lembrar que vocês, em muitos momentos, devem ter querido desistir. Não sei se todos hoje já fizeram depoimentos, mas chega um momento que a gente está desanimada, a escola realmente não está indo bem, não temos alunos, temos 30 alunos como a Ju, será que não vale a pena? Quando a gente tem um sonho, vale muito a pena a gente perseguir esse sonho, persistir, perseverar e, claro, buscar ajudas, conhecer outras pessoas. Ali a gente tem que lembrar, falo de novo, sem a rede social, hoje em dia a nossa vida é muito boa, né, quando eu penso. Quando eu fui para a Europa sozinha, quando eu fiquei na Europa sozinha, que eu fui trabalhar, gente, eu sei que muita gente aqui é jovem e não vai nem entender isso, porque só conhece o momento internet. Mas eu só falava com os meus pais uma vez no ano, porque era caríssimo o telefone e a gente se comunicava, muita gente também não vai saber o que é isso, era por carta. Algumas vão saber o que é isso. Eu me comunicava, e o meu Instagram, da época, eu cheguei à conclusão que era o meu Instagram. Eu gravava, gente, fita cassete, sabe fita cassete? Como que chama? Era fita cassete, né, de gravador. Eu contava tudo para os meus pais, para a minha família, contava na fita cassete. Hoje, dancei tal coisa, eu ensaiei, ganhei um papel, estou muito feliz e tal. No outro dia eu dizia, estou chorando. Aí chorava, se tinha que chorar. Estou com saudades, ou me machuquei, hoje não pude fazer isso, ou aquilo, não sei o quê. Aí no dia seguinte, eu mandava, porque era uma fita de 1h30. Então ia ter dias bons, dias ruins, dias não sei o quê. Então eles iam meio que seguindo. Era ou não era o meu Instagram daquele momento? Era, né? Outro dia eu cheguei a essa conclusão. E eu estou morta de vontade de ouvir essas fitas, que eu nunca mais ouvi. E eu tenho essas fitas guardadas até hoje, mas foi difícil. Outro dia eu ganhei um aparelhinho, tem acho que 2 ou 3 semanas que eu ganhei um aparelhinho, eu vou tentar ouvir, porque vai ter histórias. Vão ter muitas histórias que eu nem me lembro, né? E de saída, aí eu contava dos amigos de Marseille, das viagens que eu fazia, enfim. Então, tudo isso, eu estou querendo só fazer um link que é, assim, artista que vocês acham que só glamour, só aplausos, que tudo é bom, que é fácil, chega no palco, nossa, ela dança tão fácil, eu fico com vontade de dançar. Teve muitos percalços nesse meio, e quem é bailarino sabe como são os percalços dos ensaios, quando dá certo, quando não dá, quando torce o pé, véspera de estreia. Então, esses momentos, e eu aqui estou falando só do inatingível, esses momentos são então são os obstáculos que a gente tem na vida. E eu acho, como eu falei para vocês, eu fui aprendendo desde lá. Aí a gente pega um pouquinho, a gente não sabe que aprende, tem isso também. Eu acho que quando a gente chega à maturidade, a gente olha para trás
Quanta coisa a gente vê, nossa, como isso foi bom, como isso deu certo, como... Aí a gente vai vendo os nãos da vida da gente, as portas fechadas, nos abriram outras portas e outras possibilidades. Então, que bom que nós todos hoje estamos aqui, porque certamente se vocês não tivessem tido nenhuma dificuldade, tudo fosse um mar de flores, nós não estaríamos nesse movimento maravilhoso de um querer ajudar o outro, um querer estar aqui para compartilhar suas histórias e ouvir histórias iguais ou parecidas que vão nos inspirar também. Bom, então, claro, aprender, e eu fui, pouco a pouco, me reafirmando como artista, vendo que aquela era a vida que eu queria para mim, que eu não tinha já dançado o suficiente ali, quando eu tinha 20 anos de idade. Eu precisei fazer muito mais, e depois só que eu entrei para o Teatro Municipal, e que a minha carreira deslanchou, e que eu comecei, então, a ter os convites internacionais, como tudo isso foi bom. Às vezes eu não sei. Bom, aí, claro que, ao longo do tempo, a gente precisa sempre pensar no corpo como um todo, na mente, no corpo e no espírito. Como eu fiquei muito jovem, sozinha na Europa, e com essa dificuldade que eu não falava muito com os meus pais, chega um momento que você está muito só. Eu tinha 19 anos quando eu cheguei lá. Então, 19, 20 anos, eu ficava muito sozinha, tinha momentos. Então, você precisa... Eu tinha muita fé que eu poderia conquistar um lugar no espaço, no mundo. Eu tinha fé na religião. Eu procurava me imbuir de um espírito que me trouxesse coisas boas. Porque muitas vezes a gente pode só sucumbir. Lá na França, torci o pé, fui tratar, fiquei, sei lá, uma semana, 10 dias, sem dançar, sozinha, tendo que procurar qual era o médico. A primeira vez que eu fiz acupuntura foi lá. Então, assim, tudo era novo para mim. Mas eu sempre achava que daria certo. Então, eu tive um momento muito, muito bom lá na França. E aí, trazer isso, a resiliência, e eu acho que isso eu tive na minha carreira o tempo todo, eu acho que foi um mote na minha vida. Todos os momentos que eu tinha dificuldade, às vezes até com balé, um balé é muito difícil, essa técnica é difícil, não sei se vou conseguir. Eu ia, procurava. Eu sempre digo que foi muito bom, e aqui vocês conhecem, porque eu vou falar nomes conhecidos. Lá no Teatro Municipal, né, eu era a primeira bailarina, e isso é um posto, e nós éramos várias primeiras bailarinas. Então, isso também é uma sorte na vida da pessoa, porque você ser como uma vez uma jornalista me perguntou, você é a primeira bailarina, eu estava no interior do Paraná, eu acho. Você é primeira bailarina, por quê? Você foi a primeira que o Teatro Municipal teve? Bom, me senti matusalênica, né? Porque o teatro tem 100 anos hoje. Naquela época, já devia ter uns 80 e tanto. Enfim, então tem coisas engraçadas na vida, e aí eu sempre explico que era um poço. Mas eu tive bailarinas maravilhosas, que eu dizia que mais do que uma competição, a gente tinha uma emulação, que minhas contemporâneas foram Cecília Kersh e Nora Esteves, que eu acho que são as mais conhecidas. Teve também a Alice Colino, Cristina Martinelli, Áurea Hammerli, que veio depois. Enfim, mas o que era bom? Elas dançavam os mesmos, sobretudo Cecília e Nora, que continuaram a carreira também longa junto comigo. Elas faziam coisas lindas. A Cecília, com aquelas condições físicas maravilhosas, que não eram o meu físico, fazia coisas lindas, e eu dizia, ela faz, eu vou tentar fazer. É claro que o meu não ficava parecido com o dela era infinitamente mais bonito, mas me forçava a ir adiante, a tentar superar, a tentar ser parecida com ela. Nunca fomos, sempre nós três fomos sempre bailarinas com individualidades muito grandes, mas fazíamos a mesma coreografia, o mesmo balé.
a essência do balé era o mesmo, mas nós éramos diferentes. E é isso um pouco que nós estamos aqui fazendo, uma emulação, que um estimule o outro para que a gente possa cada vez mais progredir. E aí, essa reconstrução na diversidade, porque se tudo é muito fácil, a gente não procura melhorar. E aí eu vou contar, talvez muitos de vocês saibam, também rapidamente, eu tive um momento de muita resiliência, que quando eu fui estrear o balé O Lago dos Cisnes, eu fiquei viúva, eu estava só há 2 anos casada. Então, assim, para mostrar que todos nós já tivemos momentos alegres e tristes em nossas vidas, e vocês podem contar milhares. Eu estou aqui hoje só compartilhando com vocês, para mostrar que a gente aqui também, ou quem está no palco, também sofre as mesmas coisas. Então, eu fiquei viúva de um casamento de 2 anos apenas, super feliz, em lua de mel. É uma tragédia, porque ele foi dragado por uma onda no mar. Então, foi um acontecimento terrível na minha família, perto dos meus amigos. E era exatamente quando eu ensaiava para dançar o Lago dos Cisnes, que ele, meu marido, dava maior força. Era um balé muito difícil. Chorei muito nos primeiros ensaios de Lago, exatamente porque eu era mais cisne negro do que cisne branco. Cisne branco era para Cecília, linda, maravilhosa, com aquelas pernas, costas para trás. E eu tentando fazer todas as poses lindas que a Cecília fazia. Trabalhei muito para chegar no meu cisne branco, que depois eu consegui achar esse cisne. Mas, então, foi um momento dificílimo na minha vida, porque, ao mesmo tempo que eu queria parar, não quero dançar, não quero... na realidade, a gente quer ficar, e muitos de vocês já devem ter tido isso, a gente quer ficar embaixo das cobertas. Ninguém fala, porque foi tudo muito inusitado, nós demoramos muitos dias para encontrá-lo, que isso também foi muito difícil. Eu fui casada com inglês. Isso tudo para contar que eu fiquei com raiva dos ingleses lá atrás, e anos depois eu casei com inglês, e ainda fui dançar como convidada especial do Royal Ballet de Londres. Então, aí cheguei com o nome na porta, com visto... Fiz as pazes com os ingleses. Mas, enfim, nesse momento, foi um momento muito difícil. Imagina eu ter que falar todos os dias com os pais dele na Inglaterra, e dizendo que a gente ainda não tinha encontrado. Foi terrível. E aí, como faço, danço. Gente, eu começava a pensar, para dançar, eu preciso voltar para fazer aula. E acabei voltando, sei lá, uns 20 dias depois, já que a gente já tinha encontrado, que finalizamos todo o processo, e que aí tem uma finalização, né, de todo esse luto. E aí eu dizia, eu preciso fazer aula. Aí eu acho que entrou realmente uma resiliência, eu acho que isso é muito do bailarino, muito de quem dança. Eu acho que todos vocês devem ter isso, essa garra, né? A bailarina tem dor no pé, tem o calo na ponta, tem não sei o quê, dói, tem distensão, e a gente está lá fazendo. Não é feito jogador de futebol, né? Eu sempre digo, eles sentem uma dorzinha, vão para o banco. E aí, uma vez, lá no Teatro Municipal, eu desci o elevador para ir para um espetáculo. Descemos lá o elevador para chegar no palco, e tinha uma sensorista nova. E aí me viu, eu estava com outras bailarinas, e ela ficou toda emocionada. Ana Botafogo. Aí disse que quando eu saí, ela perguntou para as outras bailarinas, me diz uma coisa, a Ana Botafogo dança bastante ou ela só dança um pouquinho e vai para o banco? Era exatamente o que ela sabia dos jogadores de futebol, né? Entra, faz um pouquinho, depois vai para o banco. Aí as bailarinas, não, ela dança o balé inteiro. Eu acho até que era Don Quixote nesse momento. Mas, enfim, então eu acho que nós, bailarinos, nós da dança, temos essa resiliência. E a gente precisa reconstruir a vida. Eu tive outros momentos na vida que eu precisei reconstruir, que eu precisei pensar em mim, e pensar na minha carreira. Eu tive uma carreira longa,
não tive filhos, talvez isso tenha me ajudado também a ter essa carreira longa. Não foi proposital não ter, porque muita gente diz, a bailarina não quer ter filho. Não era bem o que eu imaginava, mas foi uma questão durante um tempo na minha vida, mas eu ia adiante, porque antes de tudo eu era artista bailarina, e eu sabia como era fundamental eu cuidar do meu corpo. Aquilo que eu falei ali, cuidar do corpo, da mente, a gente precisa fazer sempre, porque é o que vai nos dar força para a gente estar bem, para depois, para falar com A, com B, com C. E, claro, foram lições aprendidas. Vocês veem que eu primeiro tive um primeiro não lá atrás, ainda menina, depois fui chegando, fui sendo bailarina profissional, e as coisas acontecem, não acontecem só alegrias. Agora, tive momentos maravilhosos. Eu digo sempre que eu sou, talvez não seja tão alegre, mas eu sou uma pessoa feliz. Faço o que eu escolhi para a minha vida, tenho uma família maravilhosa, ainda tenho meus pais. E os pais e amigos, família e amigos são fundamental para levar você pela vida, porque são eles que te estimulam, são eles, em muitos momentos, a gente, até com uma gripe a gente desanima, até com frio a gente não quer levantar. E com a dança não tem isso, com frio, com isso, com aquilo, com doente, já dancei doente também, não é muito bom, mas às vezes é necessário. Então, a gente precisa realmente se cuidar. E aqui, agora, compartilhando experiências. Depois que eu dancei, eu curti muito, gente, meu momento de bailarina, porque eu dancei muito, fui para muitos palcos, e eu dizia, essa é a minha missão, é dançar, dançar, dançar. Tive uma carreira longa, além do normal, mas claro que fui mudando também. Quem me acompanha mais sabe que eu saí do Lago dos Cisnes, da Gisele, das Julietas da vida, e comecei a fazer outros balés, ou coreografados para mim, ou balés que necessitavam de uma bailarina mais madura. E como foi, por exemplo, Onegin, que é um balé que eu amo, e que eu fiz a minha despedida no Teatro Municipal com esse balé, que foi criado para Marseille D, e eu já disse muitas vezes que ela tinha sido uma inspiração para mim. Espera aí que eu estou engasgada aqui. E ela foi sempre uma inspiração, porque ela foi uma bailarina que interpretava muito bem. E então chegou um momento, e eu sabia que esse momento ia chegar. Quando lá novinha, eu às vezes dançava pelo Brasil, e vocês me viram em muitas cidades de vocês, certamente, dancei em muitos lugares, às vezes me pediam para dar aula. E eu dizia, não vai dar, eu tenho que dançar. Não, mas você tem um horáriozinho tal. Eu falei, não, esse horáriozinho tal eu ensaiava, e em algum momento eu tinha que descansar, eu tinha que comer, eu tinha que me preparar para o espetáculo da noite. E de manhã eu estava sempre fazendo aula, ensaiando. Isso foi uma coisa que eu sempre fiz aula. Acho que talvez por isso que eu não me machuquei mais. Eu até hoje, apesar desse ferimento no joelho, nunca mais eu tive um problema de joelho. Dancei até mais de 50 anos. Então, vocês veem que eu sacrifiquei muito esse corpo. Então, eu sabia que ia chegar o momento de eu ensinar, de eu dar aulas, e comecei a pensar exatamente, não só no ensino, mas comecei a fazer palestras para os jovens bailarinos, para estimulá-los e dizer como é bom a minha paixão pela dança, como esse momento é bom de estar no palco, apesar de todos os sacrifícios da aula, dos ensaios, das dores, mas vale muito a pena. Eu recomeçaria tudo de novo, se preciso fosse, né? Parece aquela música. E aí, mais tarde na minha vida, eu não podia imaginar, mas são coisas que acontecem. Foi quando eu conheci, eu já era diretora do Balé do Teatro Municipal, há 5, 6 anos atrás, quando eu conheci Juliano, que foi até o Teatro Municipal me conhecer, queria falar comigo, tinha uma escola em Macaé, que eu já tinha ouvido falar, mas que eu não conhecia, nunca tinha ido lá. E ele disse, vamos fazer alguma coisa juntos? E nem ele, nem eu tínhamos a menor ideia do que seria, e ele voltou a falar. Quando ele saiu de lá, eu falei,
quem é esse menino aí que está querendo falar de dança, esse rapaz, ele falou. Falei, será que isso vai dar certo? Bom, e ele persistiu, conversou comigo, trouxe várias ideias, e aí a gente começou, vamos fazer uma parceria, e foi a oportunidade de abrir a Âmbar em Niterói. Então, era uma mudança minha, que eu já estava programando, a saída dos palcos. Ali eu já dançava bem pouco, já tinha me despedido do Teatro Municipal, e era um momento exatamente de eu passar para o ensino da dança. Ali eu tinha recém me formado. Com tudo isso, gente, aquela faculdade que eu fazia lá atrás ficou perdida, porque eu virei bailarina e não tinha tempo. Fiz faculdade em Curitiba, para os curitibanos, fiz uma parte da faculdade lá. Era uma loucura a minha vida. Eu dançava, eu estudava, era um pouco de tudo. Aliás, eu acho que eu continuo fazendo um pouco de tudo. E aí ficou perdida a faculdade. Aí, anos depois, surgiu a oportunidade, eu fiz uma faculdade de licenciatura em dança, me formei tem 11 anos, que eu fiz licenciatura em dança lá no Rio de Janeiro. A gente fez uma turma só de bailarinos do Teatro Municipal, em convênio com a faculdade, que era a universidade. Que era ali o momento que eu podia parar. Eu ainda dançava, mas eu podia parar e me dedicar mais a entender de didática, porque não é só saber passos, não é só saber dar 3 piruetas ou fazer 32 fouettés que faz de você um professor, uma boa professora, e que você possa entender. E foi ali que começou a chavinha mudar a minha vida, que era exatamente para esse meu encontro com o Juliano. Quando ele me encontrou, eu já estava formada e tal, eu tive ideias de ter uma escola lá atrás, mas eu não tinha tempo. E eu dizia, não vou conseguir fazer. Quando minha carreira estava terminando, não imaginava eu sócia de uma escola de balé, porque precisava de gente comigo. Eu sozinha não faria isso há 5 anos atrás. E aí foi quando eu conheci. Então, muitos de vocês conhecem essa história. Fui a Âmbar, fui a Macaé, conheci o trabalho, fiquei admirada com o trabalho que Érica já fazia em Macaé, os resultados que ela já tinha, que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro, e foi ali que começou a nossa parceria. Então, quando eu falo que ela é uma inspiração, ela conheceu todo esse processo, desde lá, de muito novinha, ela ensinando numa salinha pequena, e ela passou por um processo. Eu já conheci ela com mais de 20 anos de escola, ou com 20 anos de escola. Então, faz diferença. Então, eu me agreguei a quem já tinha experiência, e esse era um momento importante para mim. Então, eu saí, hoje em dia eu tenho a oportunidade de estar em sala de aula, de estar com os alunos, de ver todo esse processo pedagógico, e que cada vez mais eu estou mais perto da Érica, e cada vez mais eu vejo não só essa organização, e a gente prepara aulas, as aulas coreografadas, que a gente chegou à conclusão que era tão importante. Nós temos alunos que fazem aulas apenas 2 vezes na semana, sentimos essa necessidade. Se fossem alunos como na escola do Bolshoi, do Teatro Municipal, que fazem aula todos os dias, e alunos selecionados, aí é outra coisa. Você pode até mudar a aula, mas a gente tem uma escola para todos. Em todas as categorias, todos os estilos, as nossas salas estão abertas para todos. Bom, então, é isso. Eu fui prosperando na dança e a minha vida foi mudando. Então, eu fui passando um pouco da artista bailarina para... Eu acho que eternamente eu serei bailarina, eu acho que tenho o espírito da bailarina, mas passando também para esse lado de empreendedora da dança. Então, eu estou ligada à Escola Âmbar, que agora é Âmbar, mas Ana Botafogo. Eu tenho uma loja que chama Ana Botafogo Maison, que também é só com produtos de dança, de fitness. Então, eu comecei a abrir um pouco, porque... era isso que eu queria contar. As pessoas diziam, você vai parar de dançar? Não vai fazer mais nada? O que você vai fazer?
Gente, falei, como assim não vai fazer mais nada? Eu acho que agora eu trabalho até mais. Lá eu trabalhava, assim, muitas horas, 6, 7 horas lá no Teatro Municipal. Mas tem muita coisa para se fazer quando você não está no palco. Vocês sabem disso. E é professora, e é coreografia, e é cenografia, e é uma produção como um evento desse para a dança, que a gente tem que entender de dança também. Então, claro que hoje em dia, do alto da minha maturidade, eu acho que as coisas a gente vai vendo para trás. Eu sou muito feliz de ter a dança na minha vida e de ver que a dança foi me transformando e foi me dando garras também, vontade. É isso que eu quero que vocês hoje estão aqui juntos, para que a gente vai falar mais que dança, que a gente vai falar de possibilidades para cada um de vocês. Que vocês se inspirem com a história do outro, porque é possível, mas a gente tem que levar essa resiliência de nós, bailarinos. A gente tem que levar isso para o empreendedor, para o empresário. E claro que cada um tem sua vida. Eu fui conectando minhas vivências pessoais com a minha própria carreira. E por isso hoje eu estou aqui. Depois de tantos anos de carreira, de teatro municipal, de tantas portas fechadas, de tantas alegrias, de tanto... Gente, eu não tenho nada para reclamar. Eu acho que a gente precisa, cada vez mais, agradecer. Eu sou uma pessoa muito grata por tudo que a vida... primeiro, por tudo que a vida me trouxe, pela família aonde eu nasci, que foi sempre muito parceira, me apoiou sempre em todas as minhas decisões, até mesmo quando eles tiveram que me deixar sozinha na Europa, que eu achei que seria dificílimo. E hoje em dia eu pergunto, como vocês dormiam? Porque não tinha WhatsApp para ver se eu tinha chegado em casa. Fala assim, como vocês dormiam sem me ver, sem saber que eu tinha chegado em casa? Então, eles confiaram, e eles mesmos diziam, se você não tentar, nunca vai saber se teria sucesso. Então, hoje estamos aqui tentando vidas novas para os nossos empreendimentos. E que bom que a gente pode reunir tanta gente e falar de dança. Talvez lá, quando eu comecei, na década de 80, iniciozinho da década de 80, a gente não conseguisse reunir tanta gente. O movimento da dança não fosse tão grande. Eu viajo, gente, pelo Brasil todo. E esse Brasil tem dança em todos os lugares. A gente tem que, sim, se apoiar. Quando o Juliano me procurou e disse... Isso a gente já tinha a AMBA, mas Ana Botafogo. Ele disse, eu quero fazer um movimento de dança. Eu falei, nossa, isso vai ser maravilhoso. Vamos ver como isso vai acontecer. E o Juliano fez um evento e nós saímos do evento direto para as nossas casas, que foi a pandemia. E ali ele reconectou tudo, também fez um exercício de reformulação da sua vida e foi levando em nossas vidas, e a AMBA, mas Ana Botafogo, foi também se reconectando e sabendo que podia dar ideias para as outras escolas. Então, eu sempre fiz esse exercício da gratidão, porque eu sou muito grata pela vida que eu tive, e a gente precisa. A gente chega aqui, alguma coisa está dando errado lá fora, ou a gente tem algum problema, mas vamos ser gratos, porque tanta coisa boa e tanta coisa pior acontece. Quando eu penso que nós estamos no Brasil, fazendo um movimento de dança, e tem guerra, lá na Rússia, tem guerra, enfim, pense nessas pessoas que não podem ter arte, que não podem dar esperança aos seus filhos, que nós cuidamos dessas crianças para dar esperança. Então, a gente tem que agradecer, temos que agradecer sempre. Então, quero só dizer para vocês que a dança sempre abriu caminhos na minha vida, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional. Aliás, por exemplo, meu marido, o Teatro Municipal, então eu vou dizer que a dança abriu para os meus 2 maridos. Eu fui casada com o Graham, que eu conheci no Teatro Municipal, e anos depois eu casei novamente,
e também conheci dentro do Teatro Municipal. Então, você vê que a dança está sempre rodeada. Aí, assim, não tinha nada a ver com dança, era advogado. Também fiquei viúva depois, anos depois, não foi a tragédia que foi o primeiro, mas também muito jovem. E aí, a minha vida era repleta de dança, e era a dança que me trouxe a vida, que me trouxe alegria, que me trouxe a alegria de estar com os outros e de poder emocionar as pessoas daqui de dentro do palco, dançar os balés que eu dancei, porque sempre a minha mente eu queria emocionar o público. E agora eu acho que a minha missão, vocês que são diretores de escolas e que têm seus jovens bailarinos, ontem mesmo mandei recado para muitos jovens bailarinos, tirei fotos, porque eles serão os nossos artistas, a nossa cultura de amanhã, e está em nossas mãos criá-los e incentivá-los. E eu acho que hoje essa é a minha missão. Então, com a dança, não tem idade. E, aliás, a gente hoje em dia fala também que se pode fazer dança muito mais tarde. Eu sou a que mais levanto hoje essa bandeira, estimulando as pessoas mais velhas a dançarem, a se exercitarem, porque faz bem para a mente, para o corpo e para o espírito. Então, quero acabar aqui com esse momento, dizer que estou muito feliz com todo esse nosso encontro, e hoje essa minha fala era exatamente para dar estímulo e ânimo a todos vocês, que, se Deus quiser, nós juntos faremos a mudança da dança e da cultura desse país. Tenho que chamar agora, não sei quem eu chamo também, porque eu não vi o script, mas eu acho que é Érica ou Juliano, não sei. Muito obrigada, gente. Super obrigada. Vejo vocês em breve.